Olá, estamos de volta aqui com mais uma live do nosso culto de quinta-feira, que é o culto da palavra. Enfim, quando a gente fala de culto da palavra, estamos falando daquele culto antigo que a gente chamava de culto de doutrina, é tudo a mesma coisa. É uma forma da gente ensinar o povo, é um lugar onde se aprende, é um lugar onde se cresce, é um lugar onde se desenvolve, é um lugar onde a formação do caráter acontece, do caráter cristão. Os valores cristãos são inseridos na nossa vida, porque é uma disciplina. Estudar a Bíblia sistematicamente é disciplinar a própria vida. Então você não pode perder dois cultos que são, todos os cultos são importantes, porque eu estou dando algo para Deus, mas nesses dois cultos, nós recebemos muito da parte de Deus, em termos de ensino. É o culto da palavra, culto de doutrina, e também a EBD, Escola Bíblica Dominical, onde a gente estuda geralmente assuntos sistematicamente, e vamos evoluindo. Então é importante que você esteja aqui comigo neste culto, o culto da palavra. Pois bem, nós vamos ler o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. E Lucas nos surpreende cada vez que a gente lê o Evangelho segundo Lucas. Nós temos surpresas bem agradáveis e também provocações. Eu quero tratar de dois assuntos que Lucas coloca no capítulo 10 de Lucas, do Evangelho segundo Lucas. Vamos começar a ler o versículo de número 25. Eu estou aqui acessando no meu celular a Bíblia na linguagem de hoje, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Versículo 25 diz assim: um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Olha só o versículo 25 dele. 25 diz: e querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou. E quem perguntou a ele foi um mestre da lei. Diz assim: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? E aí, no versículo 30 em diante, Jesus conta a parábola que nós chamamos de parábola do bom samaritano. Então é aqui que a gente quer ficar. Curve a sua fronte comigo e façamos uma oração neste momento. Meu Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui totalmente despido do nosso querer, da nossa vontade, e desejosos, ó Pai, de ouvir a Tua palavra, somente e simplesmente e objetivamente a Tua palavra. Fala ao nosso coração com esse tema que é extremamente relevante, importante e provoca em nós reações e atitudes. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Jerusalém era um lugar famoso
pelos debates teológicos, digamos assim, que os fariseus, os escribas, até sacerdotes, faziam acerca de vários assuntos. E um dos assuntos que eram sempre encaminhados para debates, e um dos temas mais debatidos, era o tema: quem é o meu próximo? Quando terminavam as reuniões no templo, quando terminavam os cultos, as celebrações do templo, geralmente os fariseus, os escribas, os homens da lei, eles iam para um determinado lugar e ali, neste lugar, eles faziam debates quentes, debates vigorosos, debates importantes. E um dos temas, como eu disse, era: quem é o meu próximo? E por que isso? Porque no entendimento dos antigos, cada judeu tinha como próximo um outro judeu. Só um outro judeu era próximo de um judeu. Já os fariseus entendiam de forma diferente, que eram os homens religiosos da época. Eles entendiam que o seu próximo era um outro fariseu. O seu próximo não podia ser um outro judeu, porque era uma pessoa muito comum em termos de religião, mas era um outro fariseu. E havia ainda um grupo que estava distanciado, e essa distância, não é bem alienação, mas essa separação é porque eles se achavam melhores do que os outros, eram os essênios. E para os essênios a definição de próximo era um outro essênio. Então já não era um judeu, já não era um fariseu, só um outro essênio era o seu próximo. Então vamos ver, um judeu achava que o seu próximo teria que ser um outro judeu. Um fariseu achava que o seu próximo teria que ser um outro fariseu. E um essênio achava que o seu próximo era e devia ser um outro essênio. Então ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Na verdade, quando ele faz essa pergunta, ele está tentando pegar Jesus em alguma situação. Quando ele faz essa pergunta, ele não quer saber de Jesus sobre quem é o próximo dele. E por quê? Porque já está na cabeça dele que o próximo dele é um outro homem da lei, é um outro fariseu. Quem está perguntando a Jesus aí é um fariseu. Então ele sabe disso muito bem, ele já determinou isso, já decidiu isso. Então quando ele faz essa pergunta, ele não quer saber de Jesus quem é o seu próximo, mas é a quem eu devo odiar. Quem está fora desse contexto? Quem está fora dessa situação? A quem eu devo odiar e não a quem eu devo amar? Porque ele sabe muito bem, já está determinado para ele quem ele deve amar. Bem, embora a palavra próximo me dá a ideia de que terá que sempre ser aquela pessoa que está do meu lado, aquela pessoa que passa por mim, ou eu passo por ele, mas a palavra próximo aí tem uma conotação diferenciada. A ideia, eu já vou dizendo para você, a ideia de próximo aí não é aquela pessoa que está do meu lado, aquela pessoa que está próxima a mim, aquela pessoa que eu esbarro com ela. Essas coisas podem até acontecer na vida, mas para que o outro seja o meu próximo, é uma questão de atitude. Eu devo tomar atitude em relação a esta pessoa, ou em relação àquela pessoa que eu quero transformá-la em uma pessoa que é o meu próximo. Então, por exemplo, meu próximo não é aquele que eventualmente eu me encontro com ele, não é aquele que eventualmente eu me esbarro com ele. O meu próximo é aquele em cujo caminho eu me coloco. Aquele em cujo caminho eu me coloco. Este é o meu próximo. Daí porque a parábola de Jesus, a parábola do bom samaritano, melhor dizendo, o tradutor colocou o adjetivo bom, mas não existe esse adjetivo bom nos originais, até porque não existe bondade nenhuma na pessoa que faz o que tem que fazer. Não é bondade nenhuma quando você faz o que você é praticamente obrigado a fazer, uma coisa que você tem que fazer.
Então seria o samaritano. E por que a parábola do samaritano? Porque Jesus está colocando um tremendo contraponto aí para marcar este encontro que ele tem com esse homem da lei, este fariseu. Então ele vai dizer que alguém descia de Jerusalém para Jericó. Este alguém, tudo indica que é um judeu. Eu faço um parênteses aí para dizer o seguinte, que até Agostinho, bispo de Hipona, errou de forma clamorosa, grotesca, quando faz uma aplicação desse texto, da parábola. Ele vai dizer que este homem que desceu é o pecador, ele vai dizer que as passagens do sacerdote, do levita, e depois o encontro com ele do samaritano, que esse samaritano aí seria Jesus, que coloca azeite e vinho sobre as feridas do pecador que está caído, depois o coloca em cima do seu animal e o leva para uma pensão. Vamos colocar assim, uma pensão, uma estalagem. E ali ele cuida dele, e quando ele sai, no dia seguinte, ele pede para que tudo que a pessoa gastar, tudo que a pessoa receber de ajuda, quando ele voltar, ele pagará ao homem da estalagem. Então ele pega isso como se Jesus fosse Jesus que subiu ao céu, mas quando ele voltar, ele pagará todos aqueles que fizeram alguma coisa pelos cristãos. Bem, é um tipo de tipologia que você até pode usar, como os cristãos usaram muito na interpretação do Antigo Testamento, enquanto aqui desse lado, ainda o Novo Testamento não estava pronto, completamente fechado. Então se usava muita tipologização. Mas o que eu quero dizer para vocês com isso é que se fizermos uma análise desse texto pelo lado tipológico, pelo lado anagógico, pelo lado alegórico, a parábola perde o seu sentido real. E qual é a razão disso? Porque Jesus está fazendo com esta parábola uma crítica, não somente aos religiosos daquela época, mas a nós, religiosos atuais. E a razão disso é que um homem desce de Jerusalém para Jericó, primeiro que já é uma situação inapropriada, totalmente inapropriada, você descer de Jerusalém para Jericó, é um lugar extremamente perigoso, além de um declive muito grande, é um lugar extremamente perigoso, onde você tem bandidos para todos os lados, você tem facções para todos os lados, e é um lugar perigoso por isso. Os sacerdotes e levitas passavam por ali, porque você lembra que eles não tiveram herança da terra, então receberam Jericó como herança para eles, para os levitas e sacerdotes. Eles receberam essa herança, por isso que eles estão descendo de Jerusalém para Jericó, porque este é um caminho que eles fazem, porque Jericó eles receberam por herança. Então, qual é a crítica que Jesus faz? Primeiro, este homem que desce, a crítica não começa aí, mas sim quando ele é violentado, espancado, derrubado e jogado ao chão e fica lá deitado. E quando acontece isso, o que deveria acontecer, não é uma coisa ilógica, não é uma coisa paradoxal, mas é uma coisa lógica. Quem passar por ali, sempre, eventualmente, pode acontecer isso. E aconteceu com ele. Ele está caído, deitado, violentado, tiraram tudo dele, quase que a vida. E a Bíblia, então, vai dizendo que passa por ali também, a parábola de Jesus que Jesus está contando, ele vai dizendo que passa por ali um sacerdote. E esse sacerdote vem de onde? Vem do culto que acontece no templo em Jerusalém. Ele está descendo deste lugar, ele cumpriu uma agenda e tem outras agendas a serem cumpridas. Então ele passa, vê aquele homem deitado, vê aquele homem jogado, ele passa e certamente ele faz algumas perguntas para si mesmo.
dizendo: eu sou sacerdote, aquele homem, tudo indica que ele já está morto, eu não posso tocar em morto, porque senão eu tenho que ficar 7 dias de purificação, e eu tenho uma agenda a ser cumprida, e por isso eu não posso tocar neste homem, eu não posso parar para atendê-lo. E a Bíblia diz que ele passa de largo. Essa é a primeira crítica que Jesus faz nesta parábola sobre nós religiosos. Segunda, a Bíblia diz que depois do sacerdote desce pelo mesmo lugar um levita. Se o sacerdote é aquele que faz o culto, é aquele que lidera, é aquele que está à frente, é aquele que preside o culto, a celebração, os levitas são os ajudadores, são os diáconos atuais, são aquelas pessoas que preparam tudo fisicamente para que o sacerdote celebre, então, o culto, os sacrifícios, enfim. E eles também participavam efetivamente do culto e diretamente do culto. Ele está descendo. E quando ele desce, bem, ele faz a seguinte pergunta: se o sacerdote passou, ele que é o homem, ele que é o cara, e não parou, eu, pequenininho, eu que não vou parar, não vou transitar por aí, eu não vou tocar neste homem, eu não vou me violentar, este homem está fora da minha agenda, está fora do meu contexto, e a Bíblia diz que ele também passa de largo. E depois que ele passa de largo, aquele que está escutando, que é o fariseu, quando Jesus diz assim, e depois disso, desce, passa pelo lugar um samaritano. Então veja bem, sacerdotes, levitas, todo esse pessoal, principalmente os sacerdotes, os fariseus tinham um probleminha, para não dizer um problemaço com eles. Por quê? Porque todo sacerdote era um saduceu. Nem todos os saduceus eram sacerdotes, mas todo sacerdote tinha que ser um saduceu. E saduceu e fariseu não se beijavam, não se tocavam, tinha um conflito permanente. Então passou pela cabeça do homem da lei, enquanto Jesus contava a parábola, o seguinte: bem, se este homem está meio que morto, e o sacerdote não lhe atendeu, nem o levita lhe atendeu, o samaritano então veio para desgraçar a vida dele por completo. Por que isso? Porque um samaritano, ele era odiado pelos judeus. E um judeu odiava o samaritano. Então Jesus pega esses dois antagônicos, essas culturas antagônicas, esses comportamentos religiosos antagônicos, e coloca dentro da parábola. E aí, veja como a parábola segue. Que este samaritano, ao passar pelo lugar e vendo aquele homem no chão, jogado ao chão, a Bíblia diz que ele ele desce do animal em que ele está cavalgando, vai até o homem que está caído e trata aquele homem com azeite e vinho, colocando nas suas feridas. Fecha as feridas, cuida dele naquele momento, depois o coloca em cima do animal e o leva para dentro de uma estalagem ou uma pensão e passa a noite cuidando daquele homem, e de manhã ele tem que sair. Ele diz para o dono da pensão que o que o homem gastar, quando ele voltar, ele paga tudo. E tudo indica que ele é conhecido daquela pensão, e por isso o homem não tem problema, vai cuidar daquele que ele cuidou e levou para a pensão, e sabe que ele vai voltar ali e vai pagar. É um homem de palavra. Interessante que a pontuação que Jesus faz nesta parábola é paradoxal. E por que paradoxal? Porque está se tratando de um samaritano. E o samaritano, tudo indica que este homem deitado, que desce de Jerusalém para Jericó, é um judeu. E eles se odiavam. Mas Jesus coloca nessa parábola uma convergência, um ponto de convergência. E quando é que acontece esse ponto de convergência? Quando há amor. E quem disse
que os grandes inimigos não podem, eventualmente, ter um momento desse. É o que Jesus coloca. E a Bíblia diz que quando ele termina a parábola, Jesus pergunta ao homem da lei, ao fariseu: e aí? Quem realmente foi o próximo desse homem? E ele não querendo falar, porque ele vai ter que dar uma palavra a favor do samaritano, do ato do samaritano, da atitude do samaritano. E aí, querendo ou não, ele teve que abrir a boca e disse: samaritano. E Jesus disse: vai tu e fazes o mesmo. Acaba a parábola. Bem, o que a gente pode tirar desta parábola como alguma coisa sublime e importante que Lucas está encaminhando, escrevendo? Bem, quem é o meu próximo? Eu disse que o meu próximo não é aquele que eventualmente eu encontro pelo caminho, não é aquele que esbarra em mim, não é aquele que eventualmente eu fico próximo a ele, eu fico do lado dele. Não. O meu próximo é aquele em cujo caminho eu me coloco. A atitude do samaritano é esta. Ele se colocou no caminho daquele que tudo indica judeu. E ele colocou por terra toda a briga, todo o conflito que havia entre judeus e samaritanos. Imagine só, você pegar calvinistas de um lado e arminianos do outro lado, tá? E um odiando o outro, um querendo acabar com o outro. E de repente você ter um momento light, um momento incomum, de que eles se aproximam através de uma atitude de alguém, atitude de amor, atitude de cuidado. Quem é o meu próximo? É aquele que eu tomo atitude para que ele seja o meu próximo. É aquele em cujo caminho eu me coloco. Bem, depois desse texto, eu não vou me aprofundar muito, mas Lucas vai falar de uma outra situação que também é uma situação meio que inapropriada, uma situação não circular, é uma situação que foge completamente ao padrão, ao modelo que existia naquela época, ao estereótipo da época. Estou falando aqui do encontro de Maria, Marta e Jesus. Jesus, como sempre, ele vai à casa de Marta e Maria, que é a casa também de Lázaro. É uma casa que Jesus sempre buscava refúgio, sempre buscava silêncio, sempre buscava isolamento. É uma casa para onde ele sempre ia nesses momentos, onde ele queria se desestressar. E aí Jesus vai à casa de Marta. E quando Jesus chega, e sempre quando Jesus chegava em algum lugar, se fazia desse momento um grande evento. Aí você tem a história, a narrativa de Marta e Maria, que geralmente a gente não entende o ponto de impacto desta narrativa, mas tem um ponto de impacto da narrativa. Qual é o ponto de impacto da narrativa? É que quando a Bíblia diz que Jesus entra na casa de Lázaro, Marta e Maria, a Bíblia diz que Maria se senta para ouvir a palavra ensinada por Jesus. Qual é o ponto de impacto aí? É que mulheres naquela época não podiam se sentar para ouvir o conhecimento da palavra, a lei. Isso não era uma coisa apropriada, isso era uma coisa inapropriada, uma mulher se sentar para ouvir a palavra de Deus. Isso não podia. E por quê? Porque havia discriminações, havia preconceitos profundos, preconceitos que, olha, imagine, se hoje nós ainda temos vários tipos de preconceitos, tá? Que quando fogem aos modelos estabelecidos, nós já sentimos, quanto mais na época de Jesus. Então, o que é importante se dizer e se ressaltar, para que você entenda, é que Lucas, quando ele escreve para uma comunidade mista. O que é uma comunidade mista? Você tem gentios de um lado, convertidos,
e você tem judeus do outro lado, alguns convertidos e outros não. E nesta comunidade para onde Lucas dirige o Evangelho de Jesus, segundo o que ele escreveu, por ser uma comunidade mista, você vai ver grandes críticas que são feitas pelo evangelista à comunidade judaica em relação aos gentios. Então, por exemplo, isso aqui é, de fato, uma crítica que Lucas está fazendo, usando essa narrativa de Marta, Maria e Jesus. Infelizmente, por a gente não entender muito essa imersão que a gente deve fazer numa exegese, que eu estou levando você, é para uma exegese bíblica. E na exegese nada melhor de que você se situar no espaço, no tempo, para você entender o que está acontecendo nesta narrativa. Porque senão, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é que nós não devemos ter nenhum tipo de comportamento que se assemelhe ao comportamento de Marta. Nós temos que ter o comportamento de Maria, que ficou ali aos pés de Jesus. É exatamente o ponto inapropriado, o ponto de choque, quando Lucas escreve. O ponto de choque está aí. Ele coloca Maria sentada, ouvindo a palavra de Deus, como algo inapropriado, fora de modelo, fora de padrão, fora de estereótipo. Porque o estereótipo era esse, o modelo era esse, o padrão era esse, que as mulheres, elas tinham que fazer uma outra coisa. Elas não podiam estar ouvindo a palavra de Deus. Só homens podiam fazer tal coisa. Então, Lucas está quebrando paradigma. Lucas está quebrando padrão. Você entende o que eu estou dizendo? Então, é importante você entender esse ponto que eu estou colocando. Então, quando a gente faz assim, a gente tem que pensar o seguinte: então, por que a narrativa Marta, Maria e Jesus? Por que essa narrativa? Vou dizer uma coisa simples. É que quando Lucas coloca nessa narrativa esse lugar onde Maria escolheu, ele está fazendo uma crítica voraz ao pensamento preconceituoso dos judeus em relação à mulher. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que destacar e que você tem que saber. Ele está fazendo uma crítica voraz aos paradigmas do judaísmo, que coloca a mulher sempre alienada, coloca a mulher sempre numa situação menor, ela não podia de nenhuma maneira estar no lugar. Nas sinagogas mesmo, as mulheres tinham um lugarzinho para elas, e era bem distante do centro nervoso do culto, da reunião. Elas ficavam distantes, porque elas não podiam participar, pertencer. De um lado ficavam as mulheres, do outro lado ficavam os homens. Tem até igreja hoje que fazem isso. Você entra na igreja e tem os homens de um lado, mulheres do outro. Se hoje nós temos isso ainda, como um ato de santidade, entre aspas, imagine naquela época. Então, o que Lucas está fazendo é uma crítica profunda sobre esse tipo de comportamento. Ele está dizendo que em Cristo a mulher é livre, o homem é livre, o ser é livre, principalmente com relação ao entendimento, ao saber da palavra de Deus. Não importa a circunstância, a despeito de qualquer coisa, tem que se saber que em Cristo as coisas tomam um outro rumo, uma outra visão, uma outra percepção. Então eu posso pegar esse texto e espiritualizá-lo, fazer aplicações espirituais, fazer aplicações bombásticas, fazer aplicações fora completamente de contexto. Mas quando nós fazemos a exegese e a hermenêutica do texto, a gente situa você na narrativa, o que
Lucas está dizendo, o que ele está criticando, o que ele está levantando como opinião. E a opinião é o seguinte: chegou Jesus, em qualquer ambiente que você coloca Jesus, as coisas tomam rumos diferenciados. Não é que Marta é a ruim da história e Maria é a vitoriosa da história. Não quer dizer isso, pelo amor de Deus. Não coloque dessa forma, até porque você está tratando de uma narrativa. Você está tratando de uma narrativa. Se é narrativa, você não pode colocar elementos doutrinários na narrativa. Narrativa na narrativa. Não é uma coisa assim, a partir daí vira lei. Então, todas as mulheres que ficam na cozinha, cuidando da cozinha, se preocupando com as coisas da casa, essa não é da parte de Deus. Essa é menor. E aquela que cuida da parte de Deus, que se senta para ouvir, que está ali orando, esta sim é da parte de Deus. Não faça esse tipo de comparações, não faça esse tipo de colocação, porque isso aí está completamente errado. O texto não quer dizer absolutamente nada sobre isso. Pelo amor de Deus, eu já ouvi dezenas e dezenas de pregações onde as pessoas ficam pé nessa visão de que Marta é o padrão de se fazer a coisa errada. E Maria é o padrão de se fazer a coisa certa. Não, o texto não está falando nada sobre isso. Aliás, se a gente for falar sobre isso, e assim, graças a Deus pelas Martas, que no momento que tem que fazer as coisas acontecerem em casa, elas se dedicam a isso para que as coisas aconteçam. E eu já vi muito caso assim, se a gente for fazer essas aplicações que geralmente a gente vê, quantas Marias não são bem-vindas em algumas casas. E por quê? Porque só querem orar, só querem ficar visitando casas aqui e ali, só querem ficar na igreja e a casa fica toda jogada, a roupa fica toda jogada, os filhos ficam completamente jogados. Imagine se a gente fizesse esse tipo de colocação, de aplicação. Não é isso que o texto está dizendo. O ponto de impacto desse texto é que os judeus tinham o seu paradigma, tinham o seu padrão, tinham o seu modelo. E que nesse modelo as mulheres não podiam sentar para ouvir a mensagem de Deus. Elas tinham que cuidar dos seus afazeres. E Lucas está dizendo que acontece uma coisa diferente no encontro com Jesus, Marta e Maria. É que Maria se senta para ouvir Jesus. O que o texto está dizendo é que em Jesus as coisas passam a mudar. A partir daí, a abertura, a liberdade está feita. A partir de Jesus, as mulheres, elas poderão ouvir a palavra de Deus, elas poderão sentar para ouvir, porque elas são importantes também neste conjunto de coisas que estão acontecendo a partir da pessoa de Jesus. E isso é importante para que a gente entenda o texto sagrado. Isso é fantástico, gente. Porque imagine só, numa época onde as mulheres eram preteridas, onde as mulheres estavam debaixo de uma visão preconceituosa muito grande, muita discriminação. Aí vem Lucas e diz que Maria se senta para ouvir a palavra de Deus. Se você acha que isso é de menos importância, se você acha que isso não tem relevância nenhuma, você está completamente enganado. Porque no contexto, neste momento, nesta situação sincrônica, isso é de uma importância vital. Isso muda tudo. Isso é mudança de paradigma, gente.
Isso é mudança de paradigma. As mulheres, elas têm o seu lugar no reino de Deus. No reino de Deus não há essa discriminação. No reino de Deus não tem essa separação entre uns podem, outros não podem. Uns podem ouvir, outros não podem ouvir. No reino de Deus, todos podem ouvir. E por isso a narrativa, como eu disse, é uma narrativa episódica e também pedagógica, extremamente pedagógica, para mostrar, numa linha pedagógica, que as mulheres e os homens em Cristo, como diz Paulo, todos nós somos um. Todos nós somos um. Isso é importantíssimo para nós, porque quando a gente começa a manusear a história e percebe, eu devia ter um copo d'água aqui, e percebe que as coisas vão ser modificadas de forma muito lenta, mas que quem ajudou nas transformações que houve na raia social foi o cristianismo, foi o ensinamento de Jesus, foi o ensinamento do mestre da Galileia, foi a sua pontual declaração, foi a sua maneira de tratar e lidar com essas questões antagônicas, conflituosas, e que a gente vai pegando a história e vai vendo como na história as coisas tomaram rumos completamente diferentes por essa nova percepção que foi colocada no mundo, na sociedade, que é a percepção cristã. E como isso favoreceu as mulheres. Eu sempre estou dizendo que se não fosse Jesus, ai das Marias se não fosse Jesus. Se não fosse por Jesus, ai das Marias, das Maras da vida, das mulheres que eram totalmente preteridas na comunidade. Mas em Jesus, tudo mudou, tudo se transformou, tudo sofreu mutações violentas. E para a mulher, uma coisa boa, uma coisa extremamente boa. Agora a mulher não tem essa discriminação que ela não pode ouvir, que ela não pode escutar, que ela não pode se sentar. Em Cristo, o reino de Deus vê todos nós como um só. Por isso que às vezes há pessoas que me perguntam assim: pastor, o senhor acredita nesse negócio de ministério pastoral para as mulheres? E onde estaria isso na Bíblia? Onde estaria isso na Bíblia que a gente tivesse essa visão? Eu não preciso procurar nenhum versículo na Bíblia que me diga taxativamente que é assim, assim e assim. Não, é lógico, não. Isso é de uma pergunta dessa, é de uma infantilidade, é de uma imaturidade, é de uma incompreensão enorme, enorme. Isso parece historinha de carochinha, porque se você não tem nada a dizer, então é melhor ficar calado. E vou dizer por quê. Ora, isso é uma questão que o tempo é tudo aí para as coisas chegarem no seu devido lugar. Muita coisa que não acontecia no passado, hoje acontece. Agora, há um texto, Paulo analisando, olha que Paulo, em alguns textos das suas epístolas, ele é bem radical com relação a essa separação entre... Você vê que ele escrevendo algumas cartas, ele diz que a mulher fique calada na igreja. E Paulo está dentro desse contexto, esse contexto onde a mulher é discriminada, onde a mulher não pode nada, onde a mulher... Mas outras epístolas você vai ver que Paulo evolui mais um pouco. Nada melhor do que o tempo para que o radical ele sofra modificações. E Paulo vai pensar de outra forma. Mas quando ele escreve uma carta aos Filipenses, ele vai dizer assim que em Cristo não há homem nem mulher. Em Cristo, vou ampliar, não há negro nem branco. Em Cristo não há pobre nem rico. Em Cristo não há homem nem mulher, mas todos nós somos um em Cristo Jesus.
Ora, se você pegar esse texto e achar que esse texto é apenas um textinho da Bíblia e que não tem muita coisa a dizer, você está brincando comigo. Que esse texto faz um corte na nossa própria carne. Esse texto está dizendo que essas separações que geralmente a gente faz, essas paredes e muralhas que a gente levanta entre uma coisa e outra, essas divisões que nós formulamos e colocamos como padrões, como modelos da nossa vida, isso aí vai cair tudo por terra quando se está na pessoa de Cristo. Não há em Cristo quem seja mais e quem seja menos. Não há em Cristo quem está mais elevado e quem está mais no nível mais baixo. Não há em Cristo quem está no nível lá em cima e o outro que está aqui beirando a terra. Não há em Cristo essa distinção. Não há homem nem mulher, mas em Cristo todos nós somos um. Se você pegar o próprio ensinamento de Jesus sobre as mulheres, você vai ver o seguinte: na própria genealogia que Mateus vai abrir, que é uma genealogia não histórica, mas é teológica, Mateus inclui na genealogia de Jesus fatos inapropriados, como colocar mulheres, o nome de mulheres, e não somente isso, mas mulheres com comportamento problemático. Eu estou falando de incesto, eu estou falando de adultério, eu estou falando de prostituição. E quando você pega a genealogia de Jesus, tudo isso está lá dentro da genealogia. Certamente um homem que faz parte de uma genealogia dessa deveria nascer com problemas sérios, mas esta é a genealogia de Jesus. E teologicamente o que é que se está dizendo nessa genealogia? Que em Cristo Jesus não existe essas barreiras, não existem essas muralhas, não existem esses preconceitos, tudo isso é derrubado. Jesus veio para todos, e não existe essa separação entre homem e mulher. Na genealogia de Jesus está bem claro isso, que todos, não só masculino e feminino, mas que todos vão pertencer à família de Jesus. Então você vai ver que o ato de dizer não para o ministério pastoral da mulher é apenas uma questão de preconceito, de radicalismo. Eu já conheci muitas pessoas que combatiam, eram veementes nos seus debates contra isso, e que hoje tem pastoras no seu ministério. E eu já dizia naquela época que com o passar do tempo, eles mesmos iriam aceitar isso numa boa, sem problema nenhum. Qual é a razão disso? A razão é muito fácil. É que com o tempo vai passando, as pessoas vão aprendendo mais, vão entendendo mais, vão tendo uma melhor compreensão das coisas, a sua percepção vai se abrindo, e aí as coisas que eram ditas de uma forma lá atrás vão começar a ser ditas de forma diferente agora. Então, isso quer dizer o seguinte, gente, esse texto, ele é fantástico por isso. O que Lucas colocou aqui no Evangelho de Jesus, segundo ele escreveu, isto é extraordinário. Colocar uma mulher sentada, ouvindo a palavra de um rabi, de um mestre, isso é inapropriado, inadequado, isso é cruel para a religião que nutre essa ideia dessa separação, que as mulheres têm que cuidar de outra coisa. Então veja que no texto, não quer se destacar aqui que uma melhor do que a outra, pelo amor de Deus, o texto apenas quer destacar este ponto. Este ponto é o principal desta narrativa. Que quando Jesus chega à casa de Marta e Maria, Maria vai com ele e se senta para ouvir o que ele tem para dizer. Esse é o ponto fundamental. Voltando agora para quem é o meu próximo, é importante
você saber que essas coisas estão acontecendo conosco. O que Jesus disse como uma crítica à religião, isso aí está reboando ainda até hoje, porque essa crítica chega até nós. O nosso maior problema é que a gente tem sempre uma agenda de alguma coisa que a gente tem que fazer, e isso é apenas uma desculpa para não fazer o que podíamos e deveríamos fazer. Por que a gente não para? Por que a gente não faz? Por que a gente não age? Porque a gente acha que a nossa agenda é mais importante. Ou então nós chamamos para dentro da nossa história, colocamos alguns elementos para não nos permitir que façamos, saiamos da conjuntura da nossa agenda. Por exemplo, você tem um culto agora. O culto está me esperando, eu tenho que chegar. Parece que se você não chegar no culto, o culto não começa. Se você não chegar no culto, a igreja não começa a celebração. Se você não chegar, ora. Você está diante de uma demanda. Você está diante de um problema. Você tem que atender este problema. Como o Tiago diz, qual é a verdadeira religião? Permita-me dizer que a palavra correta neste texto aí não seria a palavra religião, não tem nada a ver com religare. A palavra correta aí tem a ver com adoração. Qual é a verdadeira adoração? Visitar os órfãos e as viúvas e atendê-los nas suas reais necessidades. Ora, se eu passo por um lugar e vejo uma demanda e vejo uma necessidade, é meu próximo em cujo caminho eu tenho que me colocar. Não adianta você dar desculpas. O que o texto está criticando é que esse sacerdote e este levita, que são homens religiosos, praticantes da religião, eles simplesmente são insensíveis à necessidade. E o que está acontecendo com o nosso povo? Não adianta você fechar em quatro paredes e ficar dizendo aleluia, glória a Deus o tempo todo, ou cantar um hino, 1000 glórias. Não adianta você fazer isso se você está passando por determinados lugares e você está vendo demandas e você não para atender as demandas. E sabe por que a gente não para atender as demandas? Vamos ser bem sinceros quanto a isso. Porque isso traz uma série de problemas para nós. Você parar para atender uma pessoa em demandada, você tem que gastar tempo, você tem que se envolver com a situação, e ninguém quer fazer isso. E é em razão disso que as pessoas fogem. Por exemplo, você sentar com um mendigo e você dar atenção a ele, sabendo o que ele precisa. Primeiro, antes de qualquer coisa, você dá alimento para ele. Não adianta dar líquido para ele, dar alimento para ele, e depois que ele se alimentar e beber, aí sim você pode falar com ele. Quem quer fazer isso? O cheiro é insuportável, o lugar é um lugar não muito bom, e quem quer enfrentar isso? Eu diria que o que está faltando em nós é o amor do samaritano, que a despeito de que aquele homem era um judeu, ele não quis saber se ele era a nacionalidade dele, se ele era judeu, se ele era africano, ele não quis saber, ele simplesmente atendeu a uma demanda. O outro colocou uma série de desculpas para não atender. Sabe o que nós nos tornamos hoje, a igreja? Nós colocamos centenas e centenas de desculpas para não atender coisas que fujam ao nosso contexto ou que fujam à nossa agenda. Nós temos uma agenda de trabalho, e a gente não quer se envolver com outra coisa a não ser isso, porque isso já nos desgasta, isso já tira, isso já é um trabalho muito forte. Eu não vou dizer que não seja, mas isso não é desculpa para a gente não atender. Então existem coisas que não adianta. Você pode dizer 1000 coisas, mas você está enquadrado nesta crítica que Jesus faz à religião, aos religiosos, nesta pequena parábola do samaritano.
essa coisa de você não parar, não se envolver, não querer ficar, não atender, fazer ouvidos moucos, fechar a janela histórica, fechar a porta histórica, para você simplesmente ficar longe de tudo isso e dar desculpas a si mesmos. E aí, antes da gente terminar, tem uma coisa a dizer que está na primeira carta de João. Na primeira carta de João, João diz para que nenhum de nós seja insensível em atender. Se você tem 2 capas, dê uma para o seu próximo e fique com uma. E o texto vai dizer o seguinte, que às vezes nós temos as nossas compaixões fechadas. O que é ter? O que é ter compaixões fechadas? É aquela coisa de você estar assistindo um programa e aí está falando de um grupo social que está numa total necessidade e aí nasce no seu coração uma compaixão por esse grupo que você está assistindo. Aí você vai assistindo, vai ouvindo tudo, vai ouvindo os testemunhos, depoimentos aqui e ali, e isso vai tocando seu coração, mas acabou aquele momento, passou aquele momento, vai para um outro programa, uma outra coisa, você já até esqueceu o que você viu. Isso é o fechar as compaixões. E compaixões, quando fala aí, era um tipo de sacrifício que os antigos faziam, o sacrifício das compaixões. O que era? Era pegar um animal, cortá-lo no meio, tirar as suas entranhas e levantá-las diante de uma divindade. Isso era o sacrifício das compaixões. Era um sacrifício que tinha um tipo de sentimento misto. Era um sentimento de repulsa e de sentimento de amor. Amor e repulsa. Vou lhe mostrar como é que é. Você está num ponto de ônibus, esperando um ônibus, daqui a pouco chega uma pessoa idosa e fica do seu lado. Quando ela está do seu lado, chega o ônibus dela. E quando ela vai subir ao ônibus, vem um grupo de jovens e atropela aquela velhinha, não a permite entrar no ônibus, e quando o ônibus sai, a velhinha está jogada ao chão. O que aconteceu? Você olhando para aquela situação, você tem uma repulsa em relação àquele grupo de jovens, o que eles fizeram com ela. E você tem uma compaixão, um amor profundo de ver aquela velhinha caída, sem proteção alguma. Isso seria esse sacrifício de compaixão, repulsa e amor. E às vezes você tem o fechamento das compaixões, que é justamente você ouvir, você até sentir, ter sensibilidade e querer fazer alguma coisa, mas no final das contas, você foge, você esquece, você se fecha, você não se lembra, você coloca lá no seu inconsciente e fica lá guardado e você não está nem aí para nada. Enquanto nós fizermos isso, nós não entenderemos quem é, de fato, o nosso próximo. Quem é o meu próximo? É fácil de você responder. Basta que você comece a abrir os olhos e ver as demandas que estão ao seu redor, as necessidades, as precariedades, os problemas que estão aí. E é notório quando alguém no meio cristão sai desse nosso contexto das 4 paredes, dos cerimoniais, das liturgias agendadas, sai de tudo isso e vai fazer um trabalho diferente, atendendo à necessidade humana, a coisa parece que tem um brilho diferente, brilho tão diferente que é impossível você não sentir. A Bíblia diz, até aqueles que são de fora sentem quando você faz alguma coisa humana, profundamente humana, com compaixão e com amor. Uma das pessoas mais referidas quanto a isso é a Madre Teresa de Calcutá. Ela entrou para a história devido a uma atitude que ela tomou: viver com os pobres, com os paupérrimos, com os miseráveis da Índia.
E a Madre Teresa de Calcutá entrou para a história por isso, porque ela saiu do contexto das agendas litúrgicas e cerimoniais, litúrgicos. Essas agendas das quatro paredes. Ela saiu e foi fazer alguma coisa diferente de tudo isso. Quando você faz, a Bíblia vai dizer que até os de fora, eles se submetem à situação porque eles entendem que tem que ter muito amor para fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa sem interesse, fazer alguma coisa para cuidar, como aquele samaritano, ele simplesmente, sem interesse algum, ele cuidou daquele homem. E além de cuidar, levou aquele homem para uma pensão, para uma estalagem, cuidou dele a noite toda. Talvez foi o pior momento que aquele homem passou. Essas pessoas que se dedicam a drogados, a cuidar de drogados, a cuidar de mulheres de rua, a cuidar desses grupos que estão por aí, são N grupos que estão aí para serem cuidados. E nós não vamos esperar que o Estado faça alguma coisa por essas pessoas. Quem tem que fazer alguma coisa somos nós. E eu termino aqui falando da história de um pastor presbiteriano de Campos. Era uma igreja muito grande, uma igreja rica em Campos, e o pastor era um pastorzão. E um dia ele recebe um recado, num bilhete, papel meio que amassado, ele abre e o recado está ali, para que ele fosse a um lugar para atender uma pessoa que queria, antes de passar desta vida para outra, queria falar com ele. Ele relutou, pegou o papel e jogou na cesta de lixo. Saiu do seu escritório, seu gabinete, melhor dizendo, e foi para casa. Mas ele não conseguiu dormir. A noite foi pequena para ele. Ele não conseguia dormir de forma nenhuma. O que ele fez? Ele, na madrugada, ele se vestiu, se arrumou, pegou o carro e foi na direção do endereço que estava, aliás, foi até o escritório, pegou o papel que estava na lixeira, leu o endereço e partiu para lá, de madrugada. Quando aquele homem chegou de madrugada àquele lugar, era um prostíbulo. E ele sabia que era um prostíbulo. Quando ele chegou à porta daquele endereço, havia uma mulher na porta e disse: o senhor é quem? Ele disse: eu sou o pastor fulano de tal. E a mulher disse: ela lhe esperou até o último momento. E ela dizia: ele não vem, ele não vem, ele não vai vir a este lugar. E realmente ela tinha razão. O Senhor veio, mas ela já partiu. Aquele homem saiu cabisbaixo daquele lugar, voltou para casa. E nunca mais aquele homem foi o mesmo. E não foi o mesmo por quê? Simples. Que aquele fato marcou a sua vida. E ele se dedicou até a morte a fazer um trabalho com esse tipo de grupo social. Ele levantou um lugar para receber essas pessoas, para cuidar delas e reintegrá-las à sociedade. Será que é preciso a gente passar por uma situação dessa para que a gente se desperte e coloque a nossa agenda à disposição de Deus para Ele nos levar para onde Ele quiser? Pense nisso, pensemos nisso todos nós, porque todos nós estamos incluídos nisso. Que Deus abençoe você, rica e abundantemente, que o poder de Deus esteja na sua vida. E aí, mulheres, dê uma salva de palmas para Jesus, porque Ele tirou vocês da discriminação e do preconceito. Que Deus abençoe você, rica e abundantemente. Até a próxima. Deus abençoe.